Toda honra, toda glória ao Senhor que te deu um lar, te deu uma família, te deu uma esposa e em especial hoje te deu uma mãe. Quem está com a mãe aqui, levanta a mão. Pastor, minha mãe está aqui, pertinho, amém. Bastante gente com a mãe perto aqui. Quem a mãe já partiu, levanta a mão. Pastor, hoje foi só saudade, né? Eu não tenho dúvida que você, sendo um homem de Deus, uma mulher de Deus, não permitiu que esse dia fosse um dia ruim ou triste, mas um dia de lembrar, de honrar a memória, né? De alguém que já partiu, que representou tanto na vida, na sua vida, né? Eu ainda tenho minha mãe aqui, não tenho meu pai, mas minha mãe está em Curitiba, pude falar com ela hoje, né? E a gente está aqui, o Mateus, meu filho, está ali, a mãe dele está do lado dele, né? A Gabizinha está lá, a mãe dela também está do lado dela ali, e a gente tem essa oportunidade. Então, você que está com a mãe aí, aproveita e dá um abraço na mãe. Vai lá, né? Mãe, fala assim, mãe, obrigado. Você é demais, você é linda, você é preciosa, você é especial, né? Se você quiser passar mais uma mensagem para sua mãe, pega o seu celular e manda. Fala, mãe, estou no culto aqui, mas já orei por você, estou aqui lembrando de você, porque eu te amo demais, você é preciosa, você é especial. Mãe tem açúcar, né? Não é assim que fala? Quem tem uma mãe tem açúcar, aí levanta a mão. Eita, nós, coisa boa. Tem duas mães muito especial na minha vida. Minha mãe e a mãe dos meus filhos, né? São duas mulheres que realmente me inspiram e eu aprendo muito com elas. Amém? E agora vai ter uma outra mãe na minha vida também, que é a Gabizinha ali, ó. Já é mãe, né? A Maju está lá, ó. Está só ouvindo o vovô lá. Tá mexendo, não tá? Fala a verdade. Tá, eu sei. Então tá bom. Senta, meu irmão. Querido, nós estamos numa jornada muito especial. Na nossa igreja, nós estamos lendo como igreja esse livro, Famílias Imperfeitas e Graça Perfeita. Tivemos já 2 mensagens, domingo retrasado. Domingo passado, o Hugo pregou uma mensagem belíssima sobre Ismael, sobre Rebeca, né? E eu assisti lá do Recife, eu assisti a mensagem do Hugo da terra dele. Olha que coisa, não é coincidência, né? Alguma coisa que o senhor preparou, mas eu estava lá na terra do Hugo da Rafa, assistindo, estava no hotel, assistindo ali a mensagem. O culto lá foi 5:30 da tarde, então quando eu cheguei no hotel, eu perdi um pedaço aí do início do culto, mas eu pude assistir e fui tremendamente abençoado. Deus abençoe, Deus guarde o seu coração e nós louvamos a Deus pela sua vida. E hoje nós vamos continuar nessa jornada. E se você ainda não comprou esse livro, meu irmão, você não começou a ler, gente, eu mais que recomendo esse livro. Esse livro é precioso demais. Esse livro trata situações, toca em questões, ele desperta você em situações que você pode estar falhando. Ele fala de coisas que aconteceu e pode estar acontecendo na sua família, situações. Ele trabalha com as famílias dos patriarcas e não só compre e leia, mas presenteie também. Presenteie. Para falar um pouco mais devagar, põe no slow motion aí, né? Eu vou tentar, viu? Fala para ela que eu vou tentar, eu prometo para ela que eu vou tentar. Tá bom? Amém, amém. Ô Rúbia, você, fogo na canela aí, Rúbia. Hã? Então, coisa boa, né? Coisa boa, coisa boa. Então, compre o livro, presenteie esse livro, porque ele vai abençoar a vida de uma família. Amém? Queridos, eu queria que você pensasse comigo um pouquinho. Nem sempre a família tem histórias bonitas. Às vezes ela tem histórias que não são tão legais, que não são tão bonitas. E hoje nós vamos tratar sobre a família de Jacó. E Jacó é uma figura bem excêntrica. Eu acho que dos patriarcas o mais pecador é Jacó, né? Se você pensar ali Abraão, Isaac e Jacó, e pode continuar, José, eu acho que ele era o mais pecador. Eu acho que ele tinha uma característica assim, quando a gente começa a ler e estudar a respeito da história de Jacó, a gente fica pensando uma coisa:
a gente fica pensando assim, por que que Deus escolheu Jacó? Por que que não deixou as coisas do jeito que a natureza fez? Dentro da cultura, Esaú seria o filho ali, escolhido, o primogênito, um direito natural, porque Deus às vezes ele interfere. E quando você levianamente lê a Bíblia, você começa a olhar a história de Jacó, comparar com a história de Esaú, nós temos a tendência de achar que Jacó era um cara muito mais complicado e menos merecedor de receber de Deus aquilo que ele... Porque quem muda essa história não é simplesmente a mãe, Raquel, a mãe de Jacó. Quem muda essa história, antes desse fato acontecer, já era o próprio Deus, já tinha Jacó. Quando essa criança, esses gêmeos estão na barriga, Esaú e Jacó são gêmeos. Quando eles estavam na barriga de Raquel, a Bíblia diz que eles já lutavam, era um rebuliço. Pensa gêmeos, né? A Neif pode explicar para a gente o que é ter gêmeos ali no ventre, né? Eu não sei se as meninas ali, né? Se elas, viu o Wesley, eu não sei se elas entravam num fight ali, de repente, né? Começava uma discussão lá na barriga, né? Mas isso aconteceu, porque a Bíblia cita esse fato. Aonde no ventre esses dois já resolveram não se entender direito. Tem um texto ali que vai mostrar isso. Mas eu queria que você entendesse o processo com relação a um Deus que ele está sempre focado em algo que a gente chama de família, criado por Deus. Já começa, né? Ele cria Adão e ele fala, preciso dar uma companheira para ele. E ali Deus está estabelecendo e criando a família. Adão e Eva é a primeira família. Adão e Eva é o princípio aí desse movimento de multiplicação de seres humanos na terra. Começa, Deus une aquele casal como um casal, estabelece ali um casamento, abençoa como um casal, torna-os uma só carne ali, e Adão e Eva vão começar. E ali deles já vai surgir, porque vai surgir uma descendência, que são os filhos de Sete. E os filhos de Sete é a descendência da onde vai vir Jesus, vai vir o Messias, vai vir dele. Também tem o seu irmão Caim, aonde dessa descendência Caim rebela, e ali uma família, vamos dizer, já dividida, já com uma rebelião no coração, a coisa vai complicar muito, a humanidade vai tomar um caminho de perversão, em função do pecado que já vem lá de Adão e Eva, e aí o Senhor vai escolher mais uma família, colocar na pauta dele, uma família chamada Noé, e através da família chamada Noé, ele vai tentar, o Senhor vai fazer um renovo, ele vai recomeçar, um recomeço para a humanidade. Ele escolhe uma família e ele permite que essa família permaneça na terra, a única família ali, naquele instante do dilúvio que vai permanecer na terra, é a família de Noé. Então família, depois disso a história vai continuar e vai surgir aí, diante de descendentes de Noé, vai surgir um homem chamado Abraão. Falamos há 2 domingos atrás sobre ele, e ele fala, sai da sua terra e vai lá, ser tu uma bênção, anda na minha presença, ser perfeito, como está em Gênesis capítulo 17, versículo 1, conselho, Gênesis capítulo 12, o chamado de Abraão, 17:1 tem esse direcionamento de Deus para Abraão, fala, anda na minha presença, ser tu perfeito, ser tu uma bênção. Esse é o direcionamento que nós vamos ter em Gênesis 12 e Gênesis 17. Bom, de Abraão vem Isaac. Hugo trouxe para nós na semana passada essa família, a família de Isaac, e hoje nós chegamos na família de Jacó. Mas eu queria que você parasse um pouquinho. Eu escolhi um tema, um fato na história de Jacó, mas eu queria que você entendesse e compreendesse uma família que vive um drama, uma pessoa que tem um drama muito grande com a sua família.
Esaú vive um drama muito grande com a sua família, ele se sente traído, ele enche o coração de ódio pelo irmão, a confusão da mãe, nós já vamos tratar a respeito disso, mas eu queria que você olhasse para a nossa sociedade e você conseguisse, talvez você conheça muita história, talvez alguma coisa que eu fale tenha a ver com algo que está acontecendo ou aconteceu no passado na sua casa, na sua família. É uma história, quem sabe? Eu vou citar alguma coisa aqui que tem a ver com a sua história, só para entender o contexto de família. Como que uma divisão acontece? Como que uma inimizade nasce, brota dentro de uma casa e dentro de uma família? Vamos imaginar, tente imaginar comigo o coração, por exemplo, de uma mulher, o coração de uma menina, de uma criança que foi abusada pelo seu próprio pai. Como isso não gera uma confusão, uma situação indelicada? Abusada por um tio, abusada por um irmão, abusada por alguém que tinha o dever de proteger e de amar. Tenta imaginar o coração dessa pessoa. Quantas pessoas vivenciaram ou estão vivenciando isso na cidade? Quantas pessoas nós mesmos como igreja já ajudamos, tratamos para que elas se desvencilhasse de uma mochila muito pesada que carrega em função de algo que aconteceu. Tente imaginar um filho que foi abandonado pelo seu pai com 4, 5 anos, e ele se nunca mais voltou para vê-lo, para ver como ele estava, se ele estava crescendo, se ele estava bem. Simplesmente um dia saiu de casa, ele tinha 5 aninhos. Todos os casos que eu estou citando aqui são casos que eu conheci. Não estou criando situações. E imagina ele crescer e falar assim: meu pai foi embora um dia, brigou com a minha mãe, discutiu com a minha mãe, saiu de casa, nunca mais voltou para me ver, saber como eu estava, como eu cresci. Quando eu tinha 10 anos, ele não tinha curiosidade de saber como é que está meu filho. Ele está com 10 anos. Será que ele lembra do meu aniversário? No dia do meu aniversário, será que ele pensa em mim? Imagina você ter essa é a sua história. Aconteceu com você na sua casa. Imagina uma esposa que descobriu que o seu marido tinha uma família, tinha uma outra mulher, inclusive tinha filhos. Imagina você descobrir que além desse irmão ou dessa irmã que você tem mais 2 irmãos. Eles são jovens já. E você descobre isso, a sua mãe descobre que o seu marido tem uma outra casa, uma outra família. Imagina isso acontecendo, o quanto isso fere, o quanto isso traz de decepção. E a família, que é algo que nós pregamos e valorizamos, mas no caso é a sua família, é na sua casa que algo desse tamanho aconteceu. Imagina que um pai ou uma mãe tiveram todos os seus móveis roubados. Eu fui atender uma irmã no bairro do Uberaba, e eu cheguei lá, o filho viciado com droga, simplesmente sai para trabalhar, o filho para lá, porque é a casa dele, parou lá com um caminhãozinho. Quando a mãe chega do trabalho, ela tem uma casa vazia. Ele foi lá, levou tudo. Eu entrei nessa casa. Eu orei ali com aquela mãe, desolada, sem entender: cadê meus móveis, cadê meu sofá, cadê os armários, cadê o fogão, cadê isso, cadê o botijão de gás, cadê, tudo. Simplesmente limpar a casa dos seus pais, em função da drogadição, da droga, do vício. Provavelmente dando, por muito pouco dinheiro. Que situação, que casa, a minha casa, aconteceu na minha. Você consegue imaginar? Talvez tenha alguém que viu isso, ou aconteceu, talvez alguém, ou um primo, ou um irmão, ou alguém que foi roubando coisas. E como é difícil a gente controlar isso, como é difícil fazer com que uma mãe feche as portas, como é difícil fazer com que pais coloquem cadeados nas coisas para que não sejam lesados e roubados. Mas é a família, é a minha família, é a família desse casal, é a família dessa irmã que aconteceu isso. Imagina uma mulher que o seu marido foi embora viver com a sua irmã, abandonou o casamento, ela, para viver com a irmã de sangue. Histórias
da vida real. Coisas que chegam para dilacerar o coração da gente, destruir o coração da gente, roubar credibilidade qualquer que tinha. Aí esvai com toda a força, fica confuso, difícil você equilibrar isso. Imagina um irmão abrir um negócio, uma sociedade, de repente você é roubado, se vê numa situação muito delicada, porque o teu irmão, que nasceu na sua casa, roubou você, enrolou você, enganou você. Bom, eu poderia continuar com histórias de família, aonde há destruição, aonde os corações são dilacerados, aonde os sentimentos ficam confundidos, porque algo muito complicado aconteceu, e às vezes as pessoas vão embora, levar isso por uma vida inteira, e alguns até mesmo para o túmulo. Um sentimento de ira, um sentimento de ódio, um sentimento de rancor, um sentimento de raiva, um sentimento de passar a vida inteira julgando, a vida inteira condenando no coração, a vida inteira inimizade, a vida inteira às vezes sem nunca mais ver aquela parte da família, porque aconteceu algo aos olhos humanos imperdoável. Então, quando nós olhamos para a família de Jacó, nós temos um problema que ele se assemelha a algo desse tamanho. Nós temos algo aqui que é muito complicado. Nós temos um homem chamado Jacó, que eu já falei, é gêmeo, né? Lutava com o irmão ali na barriga, dali sai duas nações, e ali tem uma profecia dizendo que o mais novo será maior que o mais velho, e o mais novo aqui é Jacó. Esaú nasceu peludo, totalmente diferente de Jacó. Jacó nasceu liso, né? Não tinha pelo, mas Esaú tinha muito pelo, era um Tony Ramos da vida, assim, né? Esse menino. E daí eles lutavam ali na barriga, e Jacó, ao nascer, segura no calcanhar. Olha que parto confuso, aquele que nasce o Esaú, né? Ali o parto do Esaú, de repente tem uma mãozinha, né? Gordinha, aquela bem, né? De bebê, agarrada no calcanhar do irmão. A irmã está querendo o lugar dele já no ventre, e por isso, inclusive, ele vai ganhar o nome de suplantador, de enganador. Por isso, ali ele recebe um nome que não é um nome tão bacana, não é um nome tão bonitinho, não é um nome tão digno, muito comum nessa cultura, né? Como acontece ali numa outra situação, que algo muito complicado acontece, nasce uma criança, e aí fica com o nome de Ecabode. Agora acabou, agora é o fim. Já pensou você com o nome desse? Como é que é seu nome? Ecabode. O que significa? Deu ruim. Ferrou tudo. E Jacó, ele entra mais ou menos nessa situação. E aí, diante disso, né, miséria pouco é bobagem, como diz o ditado. Diante disso, você ainda tem um filho chamado Esaú, que é o querido do papai, que é o herdeiro, que ele passa ali uma vida, uma história, até Esaú chegar numa idade ali adulta, para ele poder passar a bênção de primogênito. Ele vai se preparar a vida inteira para isso. Ele olha para Esaú, sabe que Esaú é o primogênito, Esaú é o filho líder, Esaú é o herdeiro, e o Jacó tem que se submeter a ele. E você tem Jacó, que é o filhinho da mamãe, o predileto da mamãe, o filho escolhido, o filho predileto. Então olha que casa dividida, com dois filhos aqui que já estão sob a influência dessa Raquel mãe, desse Isaac pai. E o que vai acontecer aqui nesse contexto é que nós temos uma casa complicada, e os problemas vão crescer. Em Gênesis 25, versículo 29 em diante, diz assim: certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo, e pediu-lhe: dá-me um pouco desse ensopado vermelho aí, estou faminto. Por isso também foi chamado Edom. Respondeu-lhe Jacó: venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Disse Esaú:
estou quase morrendo. De que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu: jure primeiro. Então ele fez um juramento, vendendo o seu direito, o filho mais velho, a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilha. Ele comeu e bebeu, levantou-se, foi assim. Esaú desprezou seu direito de filho mais velho. Isaac pediu, para Esaú preparar uma caça. Esaú vai caçar. Quando ele sai para caçar, Raquel chama o seu filho e fala assim: olha aqui, eu vou preparar uma comida bem gostosa. E Raquel, com certeza uma daquelas mulheres que observavam bastante, sabia exatamente como Esaú cozinhava, que tipo de tempero, a quantidade de tempero. E ela faz um prato, como se fosse Esaú quem fez. Esaú ainda saiu para preparar. O pai está com o coração dele ali, esperando, porque chegou o dia de entregar a bênção para o irmão. E Raquel faz toda uma confusão aqui. Ela faz todo um plano mirabolante. Ela fala: vem aqui, pegue as roupas do seu irmão. E coloca as roupas de Esaú, porque Isaac está bem velho, ele já não está enxergando muito bem. Aí pegue as roupas para você estar com o cheiro dele. E aquele problema dos pelos, porque Jacó não tinha, pegue ali pele de animais, vamos fazer um arranjo aqui. Eu acho que Isaac estava bem mal, ele devia beber muito, tomou uns goles lá, e aí esse filho, e aí ele vai lá, Jacó vai lá vestido com a roupa do irmão, Jacó chega lá com aquelas peles ali. Esse pai vai passar a mão, vai talvez achar estranho, mas vai entregar a bênção e vai abençoar, e vai fazer uma oração muito, 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 muito linda ali, para abençoar aquele filho. E isso vai acontecer. A bênção está no capítulo 27, versículo 28, que diz assim: que Deus lhe conceda do céu o orvalho, e da terra a riqueza, e muito cereal e muito vinho. Que as nações o sirvam e os povos se curvem diante de você. Seja senhor dos seus irmãos, e curvem-se diante de você os filhos de sua mãe. Malditos sejam os que amaldiçoarem, e benditos sejam aqueles que te abençoarem. Olha só, quando Esaú chega, ele encontra essa situação. Ele corre, Esaú chega, vai até o pai. Ele preparou a caça, agora ele prepara a comida, ele leva Isaac. Quando Esaú chega, que Esaú fala, a ficha desse pai cai, e a Bíblia diz que ele estremece. Você já viveu uma situação na sua casa, com seus filhos, em que a preocupação é nesse nível? Você fala: meu Deus, o que aconteceu? Eu não acredito que o meu filho mentiu para mim desse jeito. Já viveu alguma coisa assim na sua casa? De você parar e falar assim: caramba, o que aconteceu? Não acredito, eu não estou vivendo, isso é mentira. Esse menino, essa menina, isso aconteceu aqui. A Bíblia diz que ele estremece, ele fica ali. Esaú, quando vê, ele começa a implorar ao pai: pai, não sobrou nenhuma bênção para mim, só deu tudo para ele. A bênção que esse pai tinha, ele entregou para o Jacó. A bênção que ele tinha preparado para Esaú, ele entregou. E querido, parece uma situação estranha na nossa cultura. Como assim? O meu filho me enganou, eu prometi uma coisa, eu não posso quebrar? Aqui não. Aqui você não pode quebrar. Aqui você tem a palavra. Tem um homem na Bíblia que diz que vai para a guerra, e ele na guerra, ele falou: eu vou lutar, e se o Senhor me entregar a guerra, ele faz uma promessa imbecil: quando eu voltar, o primeiro que vier celebrando, eu vou sacrificar. Deus não pediu que ele fizesse isso. E quando ele volta da guerra, quem vem correndo, feliz, para abraçar o pai, é a filha. Aquele homem tinha dado a palavra dele.
E a gente vê essa questão da palavra, a importância disso, quando a gente realmente dá uma palavra como pai, como mãe, sabe? Aquelas coisas assim que Deus, Ele está ali para fazer acontecer. Nós temos tanta condição de abençoar nossa família e devemos fazer isso. É importante, às vezes, diante de uma situação de crise, a gente falar: Senhor, eu creio que o Senhor vai se manifestar na vida dos meus filhos, na vida da minha filha, na vida do meu filho. Eu creio de todo coração que aquele meu filho que não está te adorando hoje, que aquela minha filha que não está honrando o Senhor do jeito que eu gostaria tanto, porque o Senhor merece todo louvor, toda honra. Eu quero a minha casa inteira, eu quero a minha família inteira, eu quero a minha parentela inteira, honrando o Senhor da maneira como o Senhor merece. Bom, aqui já havia acontecido. O que vai acontecer aqui é uma trama de Raquel. E é interessante que parece que tudo está culminando para aquilo que o Senhor queria. Sim, o Senhor já havia entregado essa profecia de que o menor, o mais novo, lideraria o mais velho. Seria maior que o mais velho, mas ele não pediu que Raquel ajudasse dessa forma. Como ele não pediu para Sara ajudá-lo com Agar. Ele não pediu. Então aqui nós temos uma situação muito delicada. E o Senhor é aquele que está ali, e o Senhor é aquele que vai simplesmente permitir as consequências. Às vezes a gente fica um pouquinho confuso, querida, e pensa assim: será que Esaú, coitado Esaú, enganado pelo irmão, até a mãe numa conspiração contra ele. E a gente vai lá no Novo Testamento e observa o que o Novo Testamento cita a respeito de Esaú. E olha o que diz Esaú: Deus conhecia Esaú, o coração de Esaú. Hebreus 12:16 diz assim: que não haja nenhum imoral, nem profano como Esaú. Quem está dizendo é o autor de Hebreus, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança como filho mais velho. Algo que veio do Senhor, o Senhor conhecia. Para chamar uma pessoa de profano, alguém que profanou no relacionamento com Deus, é algo muito pesado, e ele é citado como profano e imoral. Então você pergunta: será que Esaú merecia isso? Segundo Hebreus capítulo 12, versículo 16, não. Jacó merecia isso? Também não. Porque nenhum dos patriarcas, porque ninguém que recebe do Senhor algo tão importante, tão especial, como eu e você recebemos a salvação em Cristo Jesus, sabemos que recebemos pela graça. Jacó recebe esse direito de primogenitura, esse direito de ser maior do que o irmão mais novo, porque a graça do Senhor já se manifestou na vida dele. Ele foi escolhido por Deus para estar naquela posição. O caminho, nós vemos, quando eu falei que talvez Jacó era dos patriarcas o mais estranho, o mais esquisito, o mais aprontão, né? Com um título tão complicado, inclusive Deus, quando vai fazer um acerto com ele vai lutar com Deus. Diz que o anjo do Senhor veio, Jacó passa uma noite inteira lutando com o anjo do Senhor. E quando a Bíblia fala o anjo do Senhor, ela não está falando de um anjo do Senhor, como fala com Abraão e tantas outras situações, mas aqui parece que o próprio Deus, ou de uma forma clara, o próprio Cristo, esteve ali naquela situação lutando, mas a coxa dele é ferida. Ele sai dali manco, mas ele sai dali restaurado, transformado. Jacó passa a ser um outro homem, provavelmente aos 95 anos de idade. Jacó tinha quando tem essa luta, mas o Senhor repara. E quando o Senhor repara a vida de Jacó, ele faz uma coisa muito, muito, muito especial. Ele muda o nome de Jacó. E ele fala: eu não quero que o meu filho agora seja chamado de enganador. E coloca o nome dele de Israel. Daí vem o nome da nação, Israel, que significa príncipe. Como é que o filho do rei é chamado? Príncipe. Jacó, de enganador, suplantador,
né, mentiroso, sem vergonha, e o que você imaginar mais aí, passa a ser príncipe, Israel. Deus muda a história dele. Quando eu penso na mudança que Deus faz, a gente vai acompanhar. Ainda muitas questões vão acontecer na vida desse homem. Nós vamos continuar com Jacó. Daqui 2 domingos nós voltamos em José. Nós vamos praticamente aqui relembrar alguma coisa de Jacó, mas eu queria dizer para você que a graça do Senhor Jesus não faltou nessa família. A graça do Senhor Jesus não faltou na vida desse homem. Histórias lindas e extraordinárias de perdão você vai encontrar na história dos filhos de Jacó. Você vai encontrar ali com José. Você vai encontrar aqui na sua própria história. Por quê? Porque o que vai acontecer ali? Nós sabemos o quanto existe algo chamado lei da semeadura. A gente sabe que aquilo que a gente semeia, a gente planta. E a gente vê Jacó fazendo coisas, e isso coisas difíceis vão acontecer na família dele. E a gente sabe, a gente já aprendeu, e você e eu temos que lembrar disso, que toda vez que nós mimamos um filho, nós também, além de um filho mimado, muitas vezes nós temos um filho com dificuldade de prosperar. Um filho mimado tem dificuldades, às vezes, de se dar ao trabalho, de lutar pelas coisas que ele precisa. E quantos pais, porque fizeram escolhas ruins, mimaram o seu filho, às vezes o filho já está com 25, já está com 30, e ainda é sustentado, às vezes já está até com um pouco mais. E aí entra numa situação muito delicada, às vezes de usurpação. Um homem de 30, de 40 anos, usurpando, não se deu ao trabalho, não gosta de trabalhar. E às vezes a gente não percebe que uma maldição vai sempre, abrir o caminho para que essa próxima geração venha. Então, um filho mimado, um filho com dificuldade de prosperar. Um filho onde eu encobri o erro dele. Um filho onde eu vou lá na escola para peitar um professor e uma professora para dizer que o meu filho não fez isso. Eu tenho certeza, eu conheço o meu filho, e a palavra do professor às vezes não vale, eu estou lá e o filho está ali todo cheio de moral, até porque a maneira, minha mãe está irada com o professor. E eu estou lá naquela situação, às vezes, encobrindo alguma coisa no meu filho, e eu estou ali naquele instante, investindo para formar um mau caráter. Alguém sem princípios. É exatamente isso que a gente começa a perceber na história. E vai passar, e ela vai passando aqui de pai para filho. E não começou em Jacó, não, já vem antes. Vem de Abraão, a gente vê, a Bíblia ela relata, ela abre essa história para a gente poder aprender com isso. Um filho predileto gera uma família esfacelada, porque gera irmãos com crises, com baixa autoestima, porque faltou amor. Foi todo depositado na vida de um filho ou de uma filha que é predileto. E ser pai, ser mãe é um desafio, porque os nossos filhos, eles têm personalidades, e quem tem mais de um filho, eu tenho 3 filhos, algumas pessoas aí têm 4 filhos, tem gente que tem 5 filhos, tem um amigo meu que tem 6 filhos, e quando você tem filhos, você sabe que filhos, eles são diferentes. Tem um mais pacato, ele fica sempre um pouquinho mais para trás. Tem um que é mais sedutor, ele aparece o tempo inteiro, ele fala o tempo inteiro, e o relacionamento com ele automaticamente passa a ser mais intenso. Mas é responsabilidade nossa diante do Senhor de analisar, pedir para o Senhor sondar, me capacite, porque eu preciso ser pai, eu preciso ser mãe de 2, eu preciso ser mãe de 3. Imagina no passado, eu tenho uma tia, já faleceu, está na presença do Senhor, que teve 18 filhos. Lembra da mãe de John Wesley? Ela teve 19, se eu não me engano. Morreram, acho que 10 dos 19. Só vingou 10, a Susana Wesley. Mas pensa em uma mãe que precisa trabalhar, e que tem 2 filhos, e que tem 3 filhos, e que precisa dosar se ela não precisa do cuidado, do amor, da misericórdia de Deus na vida dela, para que ela consiga suprir as carências, as necessidades de todos os seus filhos. Ela precisa aprender a dialogar, a conversar com os filhos que têm personalidade diferente,
tem o Túlio, né, Rafa? E tem o Pedrinho. E os dois são sedutores ali, né? E a Rafa precisa da ajuda, da orientação e do cuidado de Deus para que ela possa criar esses meninos, para que eles sejam homens segundo o coração de Deus. Mas nós temos a capacidade de errar. Talvez eu esteja falando com alguém e falou: pastor, eu cometi alguns erros, tem algumas coisas na história, no passado, que às vezes pesa no meu coração. Querido, eu acho que quando esse casal aqui, os pais de Jacó, os pais de Esaú, os pais de Jacó olhavam e já depois, essa mãe pagou um preço muito caro, mas muito caro pelo que ela fez. O preço dela foi que, depois que isso aconteceu, Esaú fica irado e ele jura o irmão de morte, e ele fala: olha, enquanto o meu pai viver, eu não mato ele, mas o meu pai desceu na sepultura, eu acabo com a vida de Jacó. A reação de Esaú não foi olhar para a besteira que ele tinha feito, de trocar algo tão nobre, tão importante por um prato de lentilha. Eu fico imaginando esse casal olhando, falando, eu imaginando essa mãe, porque daí ela teve que pegar o filho de Jacó e falar: Jacó, suma daqui, vai para a casa de Labão, meu irmão, vai viver lá bem longe, em terra estrangeira. E sabe o que aconteceu? Nunca mais ela viu o filho em vida, nunca mais ela pôde abraçar esse filho, nunca mais ela pôde se sentar para ter uma refeição com esse filho, porque ela perdeu o filho, porque o filho teve que fugir. Querido, não tem o WhatsApp, não tem videochamada, não tem telefone, não tem nada, nem notícia direito. Quando Jacó vai retornar, diante de uma história de perdão extraordinária, linda, ela já morreu, ela já perdeu a bênção, porque o pecado tem consequência. E a gente precisa colocar diante de Deus o nosso jeito de ser pai, o nosso jeito de ser mãe. Cada pessoa aqui precisa ser aquele que se levanta diante de Deus para buscar o Senhor, para que a sua família seja abençoada. O Senhor espera isso de mim. O Senhor espera de mim que eu ore pelos meus filhos todos os dias. O Senhor espera de mim que eu ore pela minha esposa. Ele espera de mim que eu abençoe os meus descendentes. Isso é importante diante do Senhor. Tanto que tem bênçãos declaradas sobre a nossa descendência. Isso não é lá no passado, isso é para hoje. Então existe no coração de Deus aquela expectativa. Ele quer ver o Elvis adiante dele falando sobre cada um, orando ali pela vida dos filhos. Ele quer ver o Vitor, ele quer ver o Gledo, ele quer ver cada um de vocês diante dele falando: pai, eu vim aqui para negociar sobre os meus filhos. Eu peço que o Senhor os abençoe. Mas eles já são casados, eles estão longe, minhas filhas estão muito longe de mim, elas estão lá no Canadá, mas o Senhor tem um controle do coração delas lá no Canadá. E aqui do Brasil, eu estou aqui, sentinela, diante do Senhor, clamando, negociando com Deus a respeito do coração, das coisas que eu sei que o Senhor pode interferir, eu sei que Ele pode cuidar, e o Senhor está lá, pronto, disponível. Fabrício, Deus tem a Helena no coração dele, mas Ele espera você, Ele espera você diante dele, para que ela receba essa proteção, esse cuidado. Ele quer que você negocie com ele o futuro dela, a saúde dela, o crescimento, o desenvolvimento. Ele quer te ajudar para que você possa imprimir no coração dela um desejo profundo de ter uma experiência com Ele. Aquela que você teve, aquela que eu tive. Então a gente vê isso nesse contexto. A gente vê que nessa história, uma história que desequilibrou, uma história que se arruinou, uma história que deu muito ruim, uma história que dois meninos que nasceram ali juntos, literalmente juntos, vão se tornar inimigos, ou pelo menos Esaú vai ter o seu irmão Jacó como um inimigo, e ele passa uma vida esperando
a oportunidade de lidar com isso. E aí nós vamos ver aqui, no capítulo 33, a partir do versículo 1, que diz que quando Jacó olhou, no momento em que Jacó vai até o problema, ele enfrenta o problema, e aqui nós aprendemos nesse texto que não vale a pena fugir, nem evitar o problema. Chega no momento que ele se enche de coragem e fala assim, eu vou enfrentar o meu irmão. Diz que Jacó olhou e viu que Esaú estava se aproximando com 400 homens. Ele dividiu as crianças entre Lia, Raquel e as 2 servas que tinha. Colocou as servas e os seus filhos à frente, Lia e seus filhos depois, Raquel com José por último. Ele mesmo passou à frente e ao aproximar-se do seu irmão, curvou-se até o chão 7 vezes. Mas Esaú correu ao encontro de Jacó, abraçou-se ao seu pescoço e o beijou, e eles choraram. Esaú estava disposto a matar o irmão, mas alguma coisa acontece aqui nessa história. Esaú estava disposto a matar o irmão em função do que o irmão fez, em função de uma história feia da sua mãe, em função de uma bênção que era dele, que ele não faz por merecer, mas que o seu irmão literalmente ali rouba, de certa forma, isso, e ele vai justamente, mas o que vai acontecer é que o Senhor, o Deus dos exércitos, vai dar uma bênção especial nessa família, e o maior problema que tinha aqui na vida de Jacó, na casa de seus pais, vai ser resolvido através do perdão. Filipenses escreveu com muita razão que o que nos torna diferente dos animais não é a nossa capacidade de pensar. Ele vai dizer, é a nossa capacidade de nos arrepender e perdoar. Sabe por quê? Porque essa capacidade foi dada por Deus. Às vezes eu olho para trás, e eu fiz aquela lista no começo, e eu falei, talvez você tenha uma história parecida. Talvez tenha alguém aqui que fala, pastor, faz muitos anos que eu não falo com meu irmão ou com a minha irmã. Faz muito tempo. A minha família está dividida. Eu tenho 2 irmãos, eu tenho 2 irmãs que não se fala há muito tempo. Eu e a Márcia iniciamos um pequeno grupo lá em Pinhais, na Grande Curitiba, cidade ao lado de Curitiba. E lá em Pinhais nós começamos um pequeno grupo numa família. Uma família que nós conhecemos num funeral. E começamos um pequeno grupo. E o interessante é que aquela família toda começou a vir e participar do nosso pequeno grupo toda terça-feira à noite. Só que as irmãs eram 3 ou 4. 4 irmãs, 3 não se falavam, de muito tempo. O interessante é que Deus foi trazendo ela para os nossos pequenos grupos. Elas participavam do pequeno grupo, mas elas não se falavam. E isso foi um tempo. E conforme nós íamos ministrando a palavra de Deus, porque não era uma família da igreja, não era uma família de cristãos evangélicos, era uma família que estava conhecendo a palavra, uma situação que começou em função de um funeral, que nós marcamos um encontro, fomos lá numa terça-feira tomar um café com eles, e eu levei a Bíblia, e eu levei a viola, e nós lemos a palavra de Deus. Eu me lembro como se fosse hoje, a primeira palavra que eu dei para aquela família foi sobre Zaqueu, a maneira como Deus entrou, Jesus entrou. Eu estava na casa deles, a maneira como a palavra veio e chegou na casa de Zaqueu, e a vida de Zaqueu foi transformada. E ali nós começamos. Quando aquela família fez um café muito especial para a gente, nós tomamos aquele café especial, e quando terminou, o café é tão especial, que eu fiz uma proposta, falei, terça-feira a gente pode voltar? E adivinha o que eles falaram? Pode voltar. Na outra terça nós estávamos lá de novo. Eu, a Márcia, a Bíblia, a viola. Juntos, inseparáveis. Fizemos mais um encontro, a palavra de Deus, eu compartilhando com aquela família. Quando terminou, semana que vem, a gente pode voltar. Qual café era bom? E voltamos. Passamos bastante tempo, são amigos muito, mas muito, muito, muito queridos no nosso coração. Conforme ia passando a semana, a gente nunca confrontou elas, botou uma de frente para a outra e falou assim, vocês são irmãs, vocês precisam se entender. A gente só compartilhava a palavra. E de repente, às vezes a Márcia me cutucava e falava, olha só, a Chica abraçou a Bianca.
a Juliana. E a coisa ia acontecendo, e o Senhor ia reparando as diferenças. E as crises não eram pequenas, não eram por pouca coisa. Não era coisa que você senta assim, que é isso? Você recebeu um beliscão da sua irmã, você está bravo com ela, perdoa ela por causa do beliscão. Vai o seguinte, dá um beliscãozinho nela também, né? Para resolver, para ficar empate, 1 a 1. Queridos, o milagre que vai acontecer aqui é um milagre que pode acontecer na sua família. Sabe o que precisa lá na sua casa, na sua família, com qualquer espírito de divisão que tenha entre pessoas que deveriam se amar? Um pacificador. Sabe como é que um pacificador, ele trabalha e ele age? Bom, ele não para de falar, ele não para de apontar e acusar e dizer está errado, está errado, está errado, está errado, porque tem gente que só sabe fazer isso. Você está errado também, está todo mundo errado, minha mãe está errada, meu pai está errado, os cachorrinhos também estão errados, o periquito, o papagaio, está todo mundo errado. E ao invés disso, o que Deus espera de mim e de você é que a gente negocie com Ele. E fala, Pai, o que eu faço? Está uma confusão na minha família. A minha família que tinha uma certa unidade, está dilacerada, está dividida. O meu irmão não fala com a minha irmã não fala com a minha irmã, eu não falo com o meu irmão, a minha mãe não fala com o meu pai não fala com o meu irmão. O que está acontecendo? E Deus só precisa que você se levante para cumprir algo que Ele permitiu e deu para você autoridade na presença dEle. Sabe quem une pessoas que se odeiam? Só tem um. Sabe quem pode fazer Esaú correr, abraçar o seu irmão Jacó, que ele queria matar, que ele jurou de morte, e dar um beijo no pescoço dele? Só o Senhor. Não pense que você é capaz de chamar sua irmã, botar ela frente a frente com o seu irmão, chamar sua mãe, chamar seu pai. Você acha que você tem essa capacidade porque você não tem. Mas o Espírito Santo de Deus. E tudo que Deus quer de você é que você negocie a sua família com Ele. E tudo que Deus quer de você é que você não se esqueça disso. E nenhuma das promessas dele. E tudo que Deus quer de você é que você não pare de buscar a presença, o agir, o poder de Deus na sua casa. Você não vai parar, é um tema. Sabe aquela mulher e o juiz iníquo? Aquela mulher que não, insistiu, perturbou o juiz. Enquanto o juiz não julgou a causa dela, ela não parou. É isso que Deus quer de mim. Que eu não me esqueça, que eu persevere. Nós vemos aqui que diz que Esaú ergueu o olhar e viu as mulheres, as crianças e perguntou, quem são esses? Jacó respondeu, são os filhos que Deus concedeu ao seu servo. Então as servas, os filhos, aproximaram, se curvaram. Depois Lia e os seus filhos vieram e se curvaram. Por último chegaram José, Raquel, também se curvaram. Esaú perguntou, o que você pretende com todos esses rebanhos que encontrei pelo caminho? Eu quero ser bem recebido, meu irmão. Meu Senhor, ele chama. E respondeu Jacó, disse porém Esaú, eu já tenho muito, meu irmão. Apesar de mim, o meu Deus, Esaú está falando, é um Deus gracioso. Apesar daquele coração horrível que eu alimentei, o Senhor fez prosperar, porque essa promessa também eles tinham. Mas Jacó insistiu, não. Se te agradasse de mim, aceita esse presente todo, esses rebanhos, porque eu quero ver a tua face. Como contemplar a face de Deus. Ver você, meu irmão, é como contemplar a face de Deus. Além disso, tu me recebeste tão bem. Um abraço e um beijo. Então disse Esaú, vamos seguir em frente. Eu o acompanharei. Jacó, porém, lhe disse, meu senhor, sabe que as crianças são frágeis, que estão sob os meus cuidados. Ovelhas e vaca, que aumentaram suas crias. Se forçá-las demais na caminhada, um só dia que seja, todo o rebanho morrerá. Por isso, meu Senhor, vai à frente do teu servo, e eu sigo atrás devagar. Não posso dos rebanhos e das crianças, não passo dos rebanhos e das crianças até que eu chegue ao meu Senhor. Esaú sugeriu, permita-me então deixar alguns homens com você. Jacó perguntou, mas para que, meu Senhor? Ter sido bem recebido já não foi suficiente? Naquele dia,
Esaú voltou. Nós vemos uma história extraordinária de perdão, de cuidado. Agora Esaú está interessado em abençoar, Jacó está interessado em abençoar. A desordem foi restabelecida por Deus. As ações inconsequentes foram todas resolvidas. E eu queria que você entendesse que se tem uma coisa que vale a pena, é viver uma vida sem a condenação de ninguém, muito menos de Deus. Versículo 17 diz: Jacó todavia foi para Sucote, onde construiu uma casa para si e abrigos para o seu gado. Foi por isso que o lugar recebeu o nome de Sucote. Tendo voltado de Padã Arã, Jacó chegou salvo à cidade de Siquém, em Canaã, e acampou próximo à cidade. Por 100 peças de prata, comprou 2 filhos de Amor, pai de Siquém, e parte do campo onde tinha armado acampamento. E ali ele edificou um altar e chamou esse lugar de Elohim Israel. Olha só, quando nós buscamos algo, quando nós esperamos algo do Senhor e Ele faz, é justamente a hora que nós vamos prestar uma adoração e reconhecer que Deus agiu. Nós precisamos, antes disso acontecer, no nosso coração, ter a certeza que o nosso Deus se interessa pela causa da minha vida e da minha família. O Senhor, Ele se interessa em restaurar o coração de alguém que eu amo tanto, mas que é tão ferido por algo que aconteceu no passado. Eu não posso desistir. Às vezes eu até paro de orar, porque no fundo, parece que eu já nem acredito mais que eu vou um dia poder estabelecer um altar e levantar uma adoração e ver a restauração na minha casa. Seja com meu filho, seja com a minha filha, seja com meus irmãos, seja com os meus pais. Quando nós deixamos de acreditar naquilo que Deus faz, nós que somos seu povo, que somos ovelhas do rebanho do Senhor, quando nós deixamos de acreditar, as coisas ficam muito complicadas. Vamos depender da misericórdia. Depois a gente fica até envergonhado, né, diante do que Deus faz, porque Deus muitas vezes nem precisa. E aquilo que eu tinha esquecido de orar, a pessoa que eu esqueci de investir, aquele que eu não convidava mais para que ele pudesse conhecer e provar Jesus na vida dele, de repente eu vou ver alguém entrar na história e Deus poderosamente restabelecer. Mas quando eu estou orando e quando eu estou buscando o Senhor move os céus e a terra e coloca pessoas ao lado e perto daqueles que nós amamos. Eu já ouvi muitas histórias de pessoas que estavam longe do Senhor e voltaram para o Senhor. Eu já vi testemunhos de pessoas que voltaram para a casa do Senhor depois de ir para longe, viver o mundão. Quem aqui já se afastou do Senhor? Pastor, eu já fui para longe. Estava conversando com o irmão antes do culto, ele estava me contando: pastor, eu já fui para longe. Eu fui embora na adolescência, está lá, querido. Levanta a mão e fala: pastor, eu já vivi isso. Eu já fui embora, eu perdi o amor por Jesus. Eu perdi a minha alegria na presença de Deus. Eu já não orava mais. Eu comecei a parar de cantar. Eu já não ouvia mais louvores. Eu fui me afastando. Eu fui me interessando pelas coisas do mundo. Eu me tornei amigo do mundo e eu fui embora. Quando eu vi, eu já nem pensava mais nas coisas do céu, nas coisas do eterno. E de repente, talvez seja essa sua história, e isso tem a ver com a minha história, porque eu já me afastei do Senhor, lá fora, lá no mundo, tentando ser amigo, fazer aquelas amizades ali com o mundo, e o Senhor levantar pessoas. Eu tenho um amigo que ele falou: Deus me cercou de um jeito, que o que o meu coração teve que fazer foi se dobrar. Não pela incapacidade intelectual, inteligência, não, porque eu estava burro demais para ouvir, mas Deus me cercava. Ele ia abastecer o carro dele, tinha um frentista lá, e de alguma forma aquele frentista ministrava o coração dele. Ele ia para a empresa onde ele trabalhava, chegava lá, às vezes um funcionário dele, chegava lá e trazia uma palavra de Deus que tinha a ver com algo que
tocava o coração dele, porque ele conhecia aquela palavra, ele já tinha entendido aquilo. Deus cercando. Então, quando eu oro por alguém, quando eu oro por um filho, quando eu oro por uma filha, quando eu oro pelo meu esposo, eu tenho que ter essa convicção: o Senhor está trabalhando. Quando eu oro por queridos da minha casa, da minha família, que estão vivendo essa desordem, que estão vivendo de uma forma onde só o inimigo das nossas almas é aquele que tem alguma vantagem nisso, onde o Senhor não está sendo glorificado, mas eu acredito que o Senhor está agindo e está trabalhando. Quando eu faço isso, o céu é estabelecido. Você tem um filho longe do Senhor? Eu quero dizer para você não parar de interceder e acreditar. Mas ele está muito longe. Ele está muito longe. É muito difícil. Pastor, eu não posso falar. Né? Eu não posso falar. Tem uma senhora que eu aconselhei, orei com ela, que ela falou para mim: eu não posso citar o nome de Jesus dentro da minha casa. Eu falei: mas é a sua casa. Você não pode citar o nome de Jesus por causa da sua filha. Porque ela levanta com ira. Você já viu isso? Já viveu isso? A casa dela. A filha mora na casa dela. Mas ela não pode citar o nome de Jesus, que gera um transtorno. Aí eu falei: querido, seu coração, cita o nome de Jesus. E não abra mão dessa filha. Porque o Senhor vai trazer essa filha de volta. O Senhor vai trabalhar. Aonde abundou o pecado, a Bíblia diz que superabundou a graça. Paulo, um assassino de cristão, vai virar um mártir do cristianismo. Vai morrer na mão de Nero. Totalmente desprendido da história agora da vida dele, porque ele foi transformado por Jesus. Talvez você que levantou a mão fala: pastor, eu fui muito longe. Mas você voltou, querido. Você está aqui. E você não está aqui para ser um frequentador de igreja. Você está aqui para ser um discípulo do Senhor Jesus. E buscar o caminho da oração. E experimentar o poder de Deus na sua casa, na sua vida, na sua família. Se você tem alguém na sua casa, na sua vida, na sua família, alguém que está no seu coração, alguém que você ama, mas que vive uma inimizade com alguém que também você ama, eu quero dizer para você que você tem uma responsabilidade diante de Deus. Você tem que assumir isso. Fala: pai, eu não vou parar de orar. Aí você tem que pegar o exemplo de Jacó. Eu vou ficar aqui, vou agarrar o anjo, não vou soltar, enquanto não receber minha bênção. Eu não vou parar enquanto eu não receber minha bênção. Eu não vou desistir enquanto o justo juiz não julgar minha causa, não olhar por mim e não fazer acontecer algo extraordinário na minha casa, na minha família, na minha vida. Nós não vamos desistir. Independente da história, mas pastor, a história é muito cabeluda. Essa história aqui era cabeluda. E os filhos de Jacó vão viver uma história ainda mais cabeluda. Tá? Nos próximos capítulos do livro, nós vamos falar sobre isso. Eu queria que você ficasse em pé agora. Nós queremos orar. E eu quero, de uma forma muito especial, orar pela sua vida. E eu quero empoderar, de fato, você como servo de Deus. E dizer: você não está sozinho. Você não está sozinho. Por quê? Porque Deus nunca abandona ninguém. Aquela pessoa que, de uma criança que cresceu na igreja, que frequentou a escola bíblica e que se tornou um profano, que tem experimentado o pecado de todas as maneiras. Eu quero dizer uma coisa para você: Deus não deixou de amar essa pessoa, porque ela foi embora, ela se envolveu com isso, com aquilo, ela se entregou aos prazeres, ela tem sido amante de tudo aquilo que a palavra de Deus e a Bíblia Sagrada condena. Mas o Senhor não deixou de amar essa pessoa, porque Ele não esqueceu dela. Se você tem saudade do tempo em que a sua família, ou que os seus parentes, os seus irmãos se encontravam numa mesa, um lugar de comunhão, e vocês davam risada junto, contavam história, lembrava da vovó, da bisa, do que se comia, do que se vestia, do que chute, se lembra das coisas mais. Se você tem saudade disso, o Senhor também tem. O Senhor também tem. Porque Ele tem prazer em ver a gente junto.
na mesa. Ele tem prazer em ver a gente se abraçar. Ele tem prazer em ir bem perto do coração dessa família e suprir ela com um coração cheio da presença dele. Então, não vamos desistir de ninguém. O Senhor está com saudade do seu filho, querido. Ele tem saudade da sua filha. Ele não vê a hora da sua filha levantar as mãos e adorar o Senhor e dizer: digno da minha canção és tu, Senhor. Tu é digno da minha adoração. E pastor, faz tanto tempo que eu não vejo uma pessoa tão especial para mim fazer isso. O Senhor, velho, Ele faz isso. Feche seus olhos. Tem alguém na sua casa, na sua vida, que você precisa se levantar e interceder? Eu quero orar por você. Mas antes de orar por isso, eu quero perguntar uma coisa aqui. Eu estava falando de um Deus incrível, extraordinário. Eu estava falando de um Deus que se importa, que move os céus e terra, o Deus dos milagres. E eu queria perguntar se tem alguém aqui que ainda não confessou publicamente Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Onde você está aí? Pastor, eu ainda não confessei Jesus como Senhor, e eu quero me entregar minha vida nas mãos do Senhor. Eu queria que você levantasse sua mão. E se você é uma pessoa que já fez isso um dia, mas foi embora para muito longe, e hoje é dia de voltar, eu queria que você levantasse a mão. Onde você está? Fala: eu quero entregar a minha vida, eu quero me reconciliar com Jesus. Eu quero Jesus, eu quero me entregar, eu quero estar com Ele. Levanta a sua mão bem alto e acena. Fala: sou eu aqui, pastor. Eu quero entregar minha vida nas mãos do Senhor Jesus hoje. Eu quero confiar plenamente nele como Senhor, como dono. A minha vida precisa de um Deus no controle, e eu me dobro à soberania dele hoje. Levanta a mão. Aonde você está? Balança assim, tem uma luz aqui que me segue. Levanta a sua mão e fala: eu quero voltar para Jesus. Eu quero Jesus na minha vida. Onde você está? Levanta a mão. Eu quero orar pela sua vida, orar para que Deus estabeleça isso no seu coração. Eu quero que você experimente o poder de Deus aí. Você estava firme, mas você foi embora. Você estava bem, mas você olhou lá para fora e começou a se afastar do rebanho. Foi para perto dos lobos. Eu quero voltar. Ou eu quero Jesus. Levanta a sua mão bem alta assim, para me ver você. Onde você está? Entregando sua vida nas mãos do Senhor. E eu queria que você que tem alguém na sua casa, na sua vida, que precisa que você se posicione, seja mais enérgico na oração, seja mais contínuo, seja diário. Você não vai desistir de orar. Eu queria que você trouxesse a sua família e essa pessoa, ou essas pessoas aqui na frente. Vem para cá. Nós vamos terminar orando pela família. Nós vamos terminar orando para que o Espírito Santo de Deus tome conta de um jeito muito especial. Onde você está, vem para cá e traga esse querido, traga essa querida aqui, porque nós queremos orar, terminar orando. Começamos a palavra orando pela família, vamos terminar orando. Traga esse irmão, traga essa irmã, traga essa filha, traga esse filho, traga essa tia, traga seu pai aqui, traga sua mãe, traga seu marido, a sua esposa. Fala: eu estou vindo aqui porque eu quero ver a manifestação de Deus lá na minha casa, lá na minha vida. Eu sei o que Deus pode fazer. Eu sei que eu posso fazer praticamente nada. Não tenho poder para mexer com a estrutura mental de ninguém, mas o Senhor pode. Você está se comprometendo a orar diariamente, a não se esquecer, a colocar diante de Deus. Você está se comprometendo a ir e se colocar na brecha. Você está se comprometendo a não se esquecer. Você está se comprometendo a uma disciplina de todos os dias colocar sua família diante de Deus. Querido, não ore pelo mundo sem antes orar pela sua casa. Não ore pelo vizinho antes de orar pelos seus. Ore pela sua casa, pelos seus filhos. Ore pela igreja. E ore pelas pessoas que você conhece. Vamos orar? Vamos orar?
Pai amado, nós queremos te louvar, porque um homem com um título tão medíocre de enganador, suplantador, foi transformado num príncipe, foi transformado em Israel. Nós queremos te louvar porque alguém que tinha uma fama tão ruim, o Senhor levanta e dá sua parentela. O Senhor estabelece o seu povo, o povo de Israel. Nós fazemos parte dessa Israel espiritual, e nós te louvamos pela vida, pela transformação, pela restauração, mesmo que aos 95 anos. Te louvamos porque esse homem viveu 147 anos na tua presença. Te louvamos porque o Senhor estabeleceu e restituiu coisas que ele perdeu em função das suas próprias escolhas, do seu próprio caráter. Mas nós pedimos em nome do Senhor Jesus, que o Senhor visite as famílias aqui representadas, que o Senhor visite os filhos aqui representados, que o Senhor visite os esposos, as esposas aqui representados, que o Senhor visite os primos, as tias, que o Senhor visite as pessoas que nós amamos e que por alguma razão, dando vez a Satanás, dando vez, Deus, a ódio, rancor, ressentimento, dando voz a feridas e machucaduras e abrindo mão do restabelecimento, da restauração, da redenção que o Senhor pode oferecer para cada um. Visita as nossas casas, faz desse lugar um lugar de testemunho de restauração, faz dos nossos encontros um lugar onde pessoas restauradas se encontrem aqui. Eu peço por cada culto, por cada encontro, por cada pequeno grupo que vai se reunir essa semana. Eu peço pelas igrejas de Jaraguá do Sul que pregam um genuíno evangelho. Faz um mover nessa cidade. Tem tanta história triste nas nossas famílias, tem tantas histórias de fracasso, tem tantas histórias de vergonha, mas nós colocamos cada uma delas na tua mesa, Pai, e nós queremos que a tua mesa, Deus, possa de fato derramar sobre a nossa mesa a comunhão, a restauração. Então tem pais, tem mães aqui clamando para que algo que Satanás plantou no passado possa ser removido. Nós queremos perdão, nós queremos que as pessoas aprendam a perdoar e que elas se sintam perdoadas, porque esse é o evangelho que nós pregamos, é o evangelho da graça, é o evangelho da redenção, é o evangelho da justificação, é o evangelho da reconstrução, é o evangelho que move céu e terra para que o homem seja abençoado por Deus. E nós queremos, através da restauração, poder colocar o nosso coração e levantar um altar e glorificar o teu nome. Aceita a nossa adoração. Nós oramos muito, mas muito agradecidos, e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Dê um abraço aí no teu irmão, abraça ele aí e adore ao Senhor.